pessoal, começando o Alesp Cidadania de hoje aqui na Rede Alesp. O nosso tema por aqui, Liga Criativos da Escola. Mas o que é isso? Eu tenho duas pessoas que vão me ajudar a contar para vocês não só o que é a Liga Criativos da Escola, mas também o que as escolas aqui no estado de São Paulo têm feito por uma melhor aprendizagem, vamos dizer assim, em todo o estado de São Paulo. Comigo aqui é a professora Esther de Souza Menezes, responsável pelo projeto África Novos Olhares, e também o Gabriel Salgado, que é coordenador do programa Criativos da Escola. Gabriel, bem-vindo ao Alesp Cidadania, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, né? Você está aqui com a gente. Eu começo contigo, Gabriel, justamente para você contar para a gente o que é o programa Criativos da Escola, e daqui a pouco eu passo a palavra para a professora Esther. Legal, Júlia. Então, o Criativos da Escola ele é um programa do Instituto Alana, né, uma organização da sociedade civil, e a gente se reconhece como um movimento de valorização e inspiração da transformação sendo feita pelas mãos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente realiza uma série de ações buscando dar visibilidade, reconhecer, valorizar os projetos de mudança social feitos aí pelas crianças e adolescentes por todo o Brasil, na verdade, né? E aí, nesse sentido, a gente também, promovendo essas histórias de transformação, a gente também inspira e estimula outros projetos, outros grupos a se mobilizarem e a participarem com a gente. Né? É um movimento que está espalhado pelo Brasil inteiro e que mostra que existem sim problemas, mas existem muitas soluções e muitas alternativas já sendo criadas aí pelas crianças e adolescentes, né, nas mais diferentes realidades. E justamente o Gabriel falou, né, me atentou aqui não só para o estado de São Paulo, mas pensando em Brasil. Mas o projeto África Novos Olhares é aqui de São Paulo, lá da cidade de Montemor, da ETEC, e a professora Esther justamente, né, está nessa coordenação, compilação desse projeto. Professora, bem-vinda ao Alesp Cidadania. Eu gostaria que a senhora começasse o nosso papo contando um pouquinho sobre o projeto, por favor. Muito obrigada pelo convite. E, assim, foi algo encantador. O aluno protagonista, ele que fez a investigação, ele que levantou a problemática, e tudo começou quando as nossas meninas depararam que tem tão pouco conteúdo de África nos nossos livros didáticos, e quando você olha para a formação da população brasileira, a presença do negro, e como entender sua origem, como ele chegou ao Brasil, ao mesmo tempo, porque se tem um olhar estereotipado de África, e elas foram fazendo essas indagações, e elas queriam romper, inclusive, com o preconceito, com esse estereótipo, e elas foram pesquisar. Na pesquisa, como mudar essa visão que vem de anos, né, a ponto dos nossos livros terem apenas, os nossos livros didáticos muitas vezes terem apenas nenhum capítulo, algumas poucas páginas quando se fala do continente africano. E ainda, quando elas aplicaram um questionário, não é? Elas ficaram assustadas, quantos pensam que África é país e não continente, né? Elas ficaram muito indignadas com isso. E aí, então, começou o trabalho. Hoje, esse projeto já teve um alcance além das nossas fronteiras, já teve contato com Moçambique, intercâmbio, né, com jovens moçambicanos, agora África do Sul. As nossas alunas, elas desenvolveram esse projeto no 2º e 3º ano. Hoje, elas estão na universidade, mas a ETEC de Montemor continua com o projeto, né? E elas usaram os canais, YouTube, Instagram, para poder divulgar esse trabalho maravilhoso, e ele já está colaborando para que se desconstrua esse estereótipo sobre África. Muito bom. E isso que a professora Esther conta para a gente é muito bacana, de mostrar de o quanto você colocar o aluno no centro da discussão, né, faz a diferença, não só agora em Montemor, mas em outros projetos no Brasil todo, aqui no estado de São Paulo. Gabriel, e me parece que o Criativos
é isso, é ser criativo não só em dizer em que momento fazer algo novo na escola, mas discutir temas que, por exemplo, a professora trouxe para a gente. Não se discute tanto África hoje em dia na educação formal, vamos dizer assim, não é, Gabriel? E eu sinto que o Instituto Alana vai nesse ponto, né, de se colocar o aluno como parte essencial em toda essa discussão. Com certeza, Julia. Acho que o Criativos ele busca evidenciar exatamente isso, né? A potência e a oportunidade que a gente tem de envolver os estudantes diretamente e ativamente no processo de construção de conhecimento. Então, acho que essa é a riqueza, né? Quando a professora Esther fala, ela fala, nossa, as meninas ficaram indignadas, elas se mobilizaram, elas elaboraram um projeto para poder resolver um problema que realmente, né, mobilizava, impactava aí a vida dela, a identidade, o pertencimento, né, nossa também dela. E aí, quando a gente olha para esses projetos, a gente vê, esse projeto é um exemplo, né, muito bom, assim, que evidencia a criatividade delas, então como que elas foram acionando os elementos da sua própria realidade, o ambiente das redes sociais para poder pensar, né, como criar uma alternativa para esse problema, o protagonismo, ela se envolvendo diretamente, se corresponsabilizando para poder pensar uma alternativa para esse problema, em grupo, né, trabalho em equipe, ela se envolvendo, se articulando com o apoio dos educadores, né, da educadora Esther também, né, e a empatia, que é um olhar que não é só em relação a elas, mas em relação ao próprio continente africano. Então, a gente vê casos como esse, né, pegando a questão étnico-racial de maneira central, e é uma questão que estrutura toda a sociedade brasileira, né, todos nós, né, brancos, negros, enfim, mas também tem vários outros casos relacionados a temáticas de meio ambiente e sustentabilidade, na própria melhoria da aprendizagem dos estudantes, como também é o caso do África Novos Olhares, né, temáticas relacionadas, por exemplo, ao combate à violência, a atenção à saúde mental, são muitos exemplos. E isso mostra a força, né, de se envolver e de investir no protagonismo das crianças e dos adolescentes. E vocês fizeram um estudo justamente, né, para tentar entender qual que é essa realidade de projetos e que fomentam, né, também esse pensamento além da sala de aula, né? Porque eu imagino, professora Esther, o quanto para um educador é gostoso olhar para os seus alunos e saber que eles vão ser um ser pensante fora também da sala de aula, né? Isso mesmo. E assim, aquela cultura que a gente achava que o aluno era uma folha em branco, não existe mais. Esse menino tem uma vivência, ele tem um olhar, ele está inserido numa comunidade, numa história do seu bairro, do seu município. Então, ele tem esse olhar. Nós, enquanto orientadores, só precisamos direcionar. Essas meninas praticamente trabalharam sozinhas, vamos dizer assim, né? Elas traziam para a gente... orientadores era eu e o professor Ronei. O professor Ronei continua com esse projeto. Ele vai sair agora de ser um projeto só de uma dupla para ser o projeto da escola. Então é algo assim muito bacana, né? E quando a gente olha para o aluno e vê que ele se apaixona pela temática e ele se sente alguém responsável para mudar o entorno, menina, isso é muito gratificante. Essas meninas elas podem mesmo, testemunho delas, né? Antes e depois do projeto. O amadurecimento, essa coisa do olhar do outro, desenvolver as competências socioemocionais que o projeto proporcionou. E é isso que o Gabriel falou, né? A empatia, o coletivo. Olha, é incrível, incrível. E é muito legal, né, professora? Porque isso nada mais é do que a construção da cidadania, que é um dos pilares da educação nacional, né? Então, assim, ele contribui para a construção da cidadania, para o melhor aprendizado, né? Contribui para a vinculação, né, com a identidade, pertencimento, território. Então, tem várias, né, como a professora disse também, o desenvolvimento de outras habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento da vida, né? Da nossa desenvolvimento na vida. Então, acho que esse é um exemplo, assim, muito potente mesmo, para a gente olhar e pensar, nossa, vale a pena trazer juntos os estudantes, perguntar
para eles quantas vezes, né, os estudantes são perguntados sobre o que eles sentem, sobre o que é importante resolver no mundo, né? E pensar como que é possível aprender resolvendo um problema mesmo, né? Que os vincula, né, àquela temática. Então, bom, a Julie comentou, né? O Criativos, então, desde 2015 a gente vem fazendo esse chamado projetos. E aí, esse ano, a gente fez um estudo, uma sistematização de todos esses mais de 6 mil projetos que a gente recebeu desde 2015, e foi muito incrível, porque esse estudo mostra a Liga Criativos da Escola, né? Ela mostra não só as necessidades, os problemas que os estudantes querem resolver e quiseram resolver, mas também as potências, quais foram as alternativas, os meios que eles encontraram para poder solucionar esses problemas. E aí a gente viu, vou citar só alguns dados bem rápidos, mas a gente viu, por exemplo, que 32% de todos os projetos feitos pelos estudantes são eles e elas buscando alternativas para melhorar a sua própria educação. 31% são projetos como África Novos Olhares, pensando na melhoria das relações, combate ao racismo, combate ao machismo, fobia, bullying, saúde mental, por exemplo. 25%, né, vinculados a temas de meio ambiente e sustentabilidade. E, bom, são só alguns exemplos, né? A gente conta bastante essas histórias no site do Criativos, na página da Liga também. Isso, na verdade, mostra esse panorama, como existe, sim, muitos estudantes vinculados e preocupados, inclusive com a melhoria da sua própria educação. Então, para quem acha que estudante não quer nada com nada, né, acho que a gente tem exemplos para mostrar como isso é forte e potente mesmo. E eu ia puxar justamente, Gabriel, essa sua fala, que me chamou a atenção quando eu li, esses 32% dos alunos que fazem projetos para melhorar a própria educação, professora. Isso quer dizer, também de encontro com o que o Gabriel falou para a gente. Se muita gente pode achar que os jovens hoje do nosso país não se preocupam com a educação, aqui está a prova de que não. Que eles querem melhorias na sua educação, de como vai ser, né, para frente, né, ou para quem está chegando ali, né, nos primeiros anos da escola, né, professora? Isso mesmo. E sabe o canal que as meninas criaram e continuam, o grupo que continua com o projeto, ele continua colocando vídeos, pesquisando, para desconstruir mesmo a questão do racismo, preconceito, estereótipo, e a ideia inicial é plantando para as novas gerações, para não repetir esse conceito que vem vindo tão errôneo, para desconstruir. E como o Gabriel falou, né, o aluno que não quer nada por nada, só que quando você trabalha projeto e você lança pergunta, o que no teu entorno te incomoda, o que faz com que você possa sair da zona de conforto. E quando o aluno se apaixona pelo projeto, não é, Gabriel? Ele vai longe. Então, essa questão da gente capturar esse aluno aí, lançando essa questão, viu, no seu dia a dia, o que mais te incomoda? Ah, nada, não sei, pensa bem, né? No meio ambiente, nas relações sociais, na relação trabalhista, e começa a jogar algumas perguntas, ele vai saindo da zona de conforto e ele vai começando a pensar, não é? Então, a gente vai plantando a sementinha através de projetos, a gente vai mostrando exemplos, não é, desses vários projetos que chegam, e ele fala, poxa, eu posso fazer a diferença. Poxa, se esse cara pensou isso, eu não sou um zero à esquerda, eu também posso pensar, eu também posso transformar, eu também posso ajudar, né? Então, isso é muito legal, né, professora? Porque não quer dizer que não tenha um problema, não quer dizer que não tenha obstáculos, mas que é muito forte a possibilidade de você envolver diretamente, né, como a professora citou, o estudante, a estudante, para pensar o seu vínculo mesmo com a educação, né, com um projeto, com a sua comunidade. Então, assim, tem desafios. Mas pensando nos meninos, né, nos milhares de meninos e meninas que estão na escola hoje, como que a gente pode fazer para poder vincular cada vez mais esses estudantes, né, no processo de construção do conhecimento mesmo, assim, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de ainda, né, pandêmico, ainda lidando com esses desafios. Eu acho que o convite que a professora fez, né, e a gente também é isso. Como que a gente pode cada vez mais construir esses vínculos, essas conexões com os estudantes,
a partir das habilidades deles, como a professora disse, não são folhas em branco, né? A partir dos seus gostos, dos seus sentimentos, das suas frustrações, o que eles acham que precisa melhorar, eles acham que é tão legal que o mundo precisa conhecer, como África Novos Olhares também, né? Que não é um projeto de problemas, né? É um projeto para mostrar para o mundo outras perspectivas, né? Tão rico, tão diverso, tão maravilhoso, né? Isso mesmo. Então eu vou contar uma pequena experiência, já que nós estamos falando de trocas de experiências, né, Gabriel, professora? Meu filho tem 7 anos, na escola tem também esse fomento de projetos, é claro que é importante também o português, a matemática, a geografia, a história, mas também o projeto para levar um problema, até para as crianças pequenas mesmo, né? Então, ele tem 7 anos, lá na escola eles estão desenvolvendo um projeto da Unesco com relação a meio ambiente, sustentabilidade. E ele voltou para casa esses dias e falou: mamãe, você sabia que não pode jogar plástico lá na praia? Porque depois um peixe ou uma tartaruga pode comer o plástico. Então, assim, ele foi numa descoberta, né, que para ele naquele momento era muito importante. Dizer, olha, não pode, né? E ele falou, o ser humano não pode fazer isso, mamãe. Mas depois na rua, vendo alguém jogando o lixo no chão, ele trouxe a experiência do que a professora falou lá na aula, do mar, de não poder jogar o plástico. E você vai construindo essa cidadania desde os pequenininhos, né? Então, eu achei tão interessante que ele falou com uma propriedade e feliz em fazer parte, de conhecer o porquê de tudo isso. Eu achei muito legal, professora. Muito bacana. Nós temos, assim, a escola é esse ponto de contato, a escola ela consegue despertar no aluno esse interesse nas várias áreas, né? E aí vai, né? Então, trabalhar projeto é algo assim fascinante. Para nós professores, às vezes é um pouco trabalhoso, mas vale a pena, viu? Mas é legal... Opa, desculpa. Pode falar. Né, eu acho que é legal falar isso, professor, até porque pensar o protagonismo dos estudantes também é valorizar como você, né? E valorizar, por exemplo, o tempo para os educadores poderem orientar esses meninos e meninas. Valorizar, por exemplo, a proposta pedagógica para que essas condições possam ser dadas, né? Então, eu acho que é muito legal isso, porque a gente vê que o protagonismo dos estudantes não é oposto ao protagonismo e à participação dos educadores. Essas coisas se somam. Isso, elas se somam. E sabe, o aluno estuda muito mais do que só o conteúdo que está ali no livro. Ele vai muito mais além. E é uma troca de experiência muito enriquecedora, porque ele descobre muitas coisas que às vezes você não sabe. É uma troca de experiência muito bacana, não é? E ele se dedica muito mais. Eu não preciso ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ele estudar. Aí eles até contam, né? Nossa, fui dormir às 3 da manhã porque eu não conseguia parar de pensar no projeto, não conseguia parar nas ferramentas para alcançar as pessoas. Veio a pandemia, como fazer? Claro que o acesso à internet às vezes limitado, né? Mas ele facilitou a conclusão parcial do projeto, né? Até chegar à premiação, ele já estava num desenvolvimento bem legal. Ele continua, em plena pandemia, ele continua acontecendo, né? Agora com um novo grupo de alunos, e é isso, né? Inclusive, por favor, sigam no Instagram, África Novos Olhares. Tem sido muito bacana. Professores de outras áreas, das artes, têm usado. Quando as meninas colocam lá sobre a matemática, os jogos dos números, colegas das áreas têm usado o canal para despertar nas crianças, nos alunos, o interesse pelas várias culturas e a beleza do continente africano. E, Gabriel, você falou justamente também desse protagonismo dos professores, e é tão legal agora ver e ouvir a professora Esther falar com tanto ânimo
sobre o projeto e o quanto ele envolveu não só quem faz parte do projeto, mas uma questão até multidisciplinar, de você entender o seu dia a dia, além de entender por que 2 mais 2 são 4, né? Você sai um pouco desse também estereótipo. E, Gabriel, gostei muito dessa sua intervenção, porque a gente viu agora, então, aqui com a professora e com a fisionomia da professora, de felicidade, de levar o conhecimento para o aluno e saber que esse aluno vai levar isso que ela está passando para o resto da vida, né, Gabriel? É transformador. E com certeza, porque quando a gente fala de autonomia, de protagonismo, ele está nas relações, né? E ele é muito vinculado a uma cultura escolar, a uma cultura da comunidade. Então, eu acho que é um processo mesmo. Então, aí, para os educadores e educadoras que vão assistir a gente depois, que às vezes lidam com dificuldades, eu acho que é ver isso como um processo, né? Porque eu acho que é muito legal olhar não só como um case de sucesso, né? Mas também como um processo que foi construído nesse momento pelas pessoas, pelos gostos, pelas habilidades e contextos dessa realidade. Mas muitas outras são possíveis em outros contextos, outras formulações, né? Quando a gente fala mesmo de criatividade, não é uma coisa inventiva, de outro mundo, né? Criatividade é como que a gente pode acionar as nossas habilidades, nossos gostos, valores, os elementos do território, né? Às vezes a comunidade, então os comerciantes, né? As pessoas que estão próximas a gente, para a gente pensar uma solução conjunta, né? Coletiva, para aquele problema que mais incomoda a gente e o nosso entorno, né? O grupo que a gente pertence. Então, é um convite mesmo, né? Para pensar, por exemplo, como que a gente pode se inspirar pela experiência do África Novos Olhares, pelos vídeos, o que pode provocar, porque às vezes, ao ver o vídeo do África Novos Olhares, o estudante não necessariamente precisa fazer um projeto sobre a África. Às vezes ele pensa e fala, nossa, do mesmo jeito que as meninas, né, quiseram fazer uma ação para divulgar e valorizar o continente africano, a gente pode fazer uma ação para valorizar o bioma da nossa cidade. A gente pode pensar uma iniciativa para cuidar também, né, daquelas pessoas que estão ali mais afastadas da escola, que não estão indo às aulas, por exemplo, né? Enfim, os exemplos são mais diversos. Né? Mas isso é bem bacana e é empolgante, né, de se falar mesmo, porque, nem você falou, Gabriel, da criação, do criativo, né? Eu não preciso inventar a roda novamente, né? Eu posso pegar uma experiência vivida ou pelo professor, pelo próprio aluno e transformar isso em como solucionar o problema que já existe né, em tantas décadas. Eu sinto isso também na fala da professora, né? De quando ela diz que os alunos que participaram aí do projeto pegaram tão para si essa problemática, né? Infelizmente a gente tem que usar essa palavra, problemática, mas pegaram isso como bandeira também de vida no sentido de o que eu vou passar para o meu amigo que senta do meu lado na escola? Quer dizer, agora na volta presencial senta, né? Antes não, ficava só no remoto, né? Mas para aquela minha comunidade, para minha rua ou para minha própria família, né? O que eu posso passar de conhecimento para minha família, né, professora? Eu sinto que muita dessa sua emoção em falar delas no projeto é disso, né? Porque elas entenderam que elas são parte de uma sociedade que elas podem mudar também. Isso mesmo. Isso mesmo, é bem isso, você traduziu, é isso aí, não é? E como outros projetos, eu sou orientadora de outros projetos, e nesses 10 anos caminhando com o projeto, gente, é fantástico você ver o brilho no olhar quando ele toma aquela causa para si, ele fala, é meu problema, não é do outro, é nosso, é do coletivo, e aí, hoje mesmo foi dia de aula de projeto, E aí o menino, professora, mas a gente viu isso, olha, professora, eles pensam assim, com uma indignação, tá, o que a gente pode fazer para mudar isso? Mas por que ele está pensando assim, não é? Então você faz algumas perguntas e ele volta para casa com aquilo. E muitas vezes ele leva, na hora da refeição, na mesa para discutir com o pai, com a mãe, que também se simpatiza ou tem alguma opinião sobre aquela problemática, ele leva isso para casa, né? E por aí vai. Eu fico assim,
caminho é esse, né? Colocar o aluno como aquele que pertence àquela problemática e ele pode propor soluções. E aí, a fala do Gabriel, né? Não precisa inventar nada assim, uau, né? Que não exista, mas o que já tem, o que pode ser melhorado, mas tem naquela realidade. Naquela realidade não se adequa à minha. Então, o que eu posso melhorar? Não é, Gabriel? O que eu posso trazer para o meu dia a dia? Como que eu posso fazer para que esse conhecimento mude essa visão estereotipada, né? Então, É incrível, professora, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que o que elas estão fazendo é genial, do tanto que é genial. Eles falam, não, mas é simples, são só umas oficinas ali que a gente faz ao final de semana na escola. Ah, não, é simples, são só os vídeos no YouTube. Ah, não, é sim. Mas, assim, é isso, assim. A genialidade, ela também reside, né, nessas coisas, às vezes nas pequenas coisas, assim, que são tão simbólicas e tão potentes. Então, isso a gente vê muito, assim, é como eu comentei, né, a gente vem acompanhando aí esses 6 mil projetos de mais de 1.100 municípios no Brasil todo. Gabriel. E você vê aquela coisa mais simplesinha, que o grupo achava que era super trivial, de repente, incrível, inspirador, sabe? Tem uma reflexão, uma possibilidade de transformação muito maior do que algo, assim, de cima para baixo, ou numa grande, né, megalomania, assim, digamos. Gabriel, professora, eu preciso ir para o intervalo, mas a gente continua o nosso papo já já, porque tem muita mais coisa para a gente falar sobre criação e inovação em educação. A gente já volta, então, com a Lesp Cidadania. Não sai daí. Voltamos com a Lesp Cidadania de hoje, falando sobre a Liga Criativos da Escola. Olha, o papo no primeiro bloco foi empolgante, mostrando, né, alguma das inovações e criatividades de professores aqui no Brasil, como a professora Esther lá em Montemor, trazendo essa realidade dos alunos para o centro da discussão. Mas antes de falar com a professora Esther, eu quero falar com o Gabriel de novo, porque além da Liga Criativos, nós temos um desafio também que o Criativos da Escola faz. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso e como as escolas podem participar também. É isso mesmo, Julia. O Criativos realiza todos os anos uma premiação, é uma premiação anual, né, voltada para reconhecer projetos de transformação sendo feitos por crianças e adolescentes. Então, é um chamado, inclusive as inscrições estão abertas, né, e podem se inscrever qualquer grupo de pelo menos 3 estudantes que esteja sendo acompanhado aí por um educador ou uma educadora, pelo menos, né, e que esteja fazendo alguma ação para melhorar a realidade. Então, para pensar uma alternativa, uma solução ali para um problema que mais incomoda os meninos e meninas que estão desenvolvendo esse projeto. E aí, como a gente já citou, né, podem ser projetos nos mais variados temas possíveis, em relações étnico-raciais, em questões vinculadas ao meio ambiente e sustentabilidade, combate ao bullying, saúde mental, defesa da saúde e do esporte, por exemplo. Enfim, os temas são os mais diversos mesmo. E aí, esse ano, em específico, principalmente, né, por causa de todo o contexto que a gente vive, podem ser inscritos projetos em andamento que tenham pelo menos uma ação realizada. Então, aquelas iniciativas que ainda estão em desenvolvimento, mas que já realizaram pelo menos uma ação, também podem se inscrever. E a gente vai selecionar até 50 grupos que mais se destacarem pela empatia, né, a solidariedade dessas iniciativas, o protagonismo, né, o envolvimento direto dos alunos e alunas, a criatividade, como a gente falou, né, como esses alunos estão mobilizando os recursos ali da sua realidade para pensar essa solução, e o trabalho em equipe, né, como que a colaboração acompanha as ações, o planejamento, a execução desse projeto. Isso é muito bacana, não é, professora? Porque a gente movimenta, e pelo que eu... aproveitar minha colinha aqui, né? A gente movimenta não só estudantes, por exemplo, do ensino médio, mas a gente tem ensino fundamental, não é? Escolas tanto públicas quanto privadas. Também é importante a gente também abrir esse leque, né? É sempre interessante. Como é que foi
Como é que a senhora chegou, então, ao projeto e ao Criativos da escola? Conta pra gente como é que foi esse caminho, né? Já que a gente gosta de contar bastidor, né, Gabriel? Então, na ETEC em especial, nós temos a disciplina Projeto Técnico Científico. Tá. Enquanto os cursos técnicos desenvolvem os TCCs, né, seria assim, o pessoal do médio desenvolve projetos técnicos científicos. Embora as nossas alunas fossem do técnico de informática, por isso, inclusive, até uma facilidade em editar, em preparar o material visual, né, e gravar os vídeos. Então, foi o desafio, embora não era o tema do TCC delas. Elas realmente, no primeiro ano, em contato com o que é projeto, como pensar projeto, qual o passo a passo de se fazer um projeto, com começo, meio e fim, provar hipóteses, né? Foi lançada a questão, o que mais incomoda vocês? Né, como que... E depois de uma aula de história, inclusive com o professor Ronei, elas deparando no livro, ali, viu, mas é só isso, África? Né? África se resume? E o preconceito, e o que está em torno disso? Então, pelo próprio, quando você me pergunta, né, a própria instituição tem a disciplina projetos, Tá. Então isso já facilitou bastante, mas como não deixar isso chato, né? Procurar, como o Gabriel falou ali, como que as minhas habilidades podem colaborar com determinados problemas, que visão eu tenho de determinados problemas, como, por exemplo, eu estou com um grupo que está trabalhando um aplicativo com relação à violência contra a mulher. Essas 3 meninas estão muito incomodadas com os feminicídios da nossa região. Olha, elas que trouxeram, eu nem tinha sugerido, né? Então, você lança as questões, foi isso que eu falei, né, de como inicia um projeto, então você já começa a tirá-los da zona de conforto, porque eles têm que pensar em alguma coisa, porque é uma disciplina na nossa escola, então isso já ajuda, não é? Mas eu conheço outros professores que não têm essa disciplina e começa na sua aula a despertar no aluno essa questão do protagonismo, e como ele vê o problema e que soluções ele pensa a respeito daquele problema, né? Nas várias áreas, no ambiental, no social, né? E por aí vai. E a gente... Desculpa, Gabriel, só fazendo um adendo, né, dizendo que se de um lado a gente tem os professores que pensam novas soluções para os seus alunos nessa questão de educação e de se pensar a educação no Brasil, a gente tem o outro lado também com a sociedade civil e a gente está falando aqui da Liga Criativos da Escola e do Instituto Alana, que pensa, né, esse outro lado, o lado de como unir todas essas questões, né, e aproveitando o Gabriel, que é o representante, então, da Liga Criativos da Escola, como é para vocês, né, também fazer parte de uma mudança da educação, nem que seja em alguma porcentagem, já é uma mudança, né, Gabriel? Muito, e a gente tem discursos comuns e muitas vezes estereotipados, assim, da terra arrasada, né? De olhar para a escola pública, principalmente, né? Não é a escola em geral, mas a escola pública, principalmente, e culpabilizar, né? Dizer que só tem coisas ruins, culpabiliza o professor, culpabiliza o aluno, culpabiliza a família. O discurso da culpa está muito presente, né? Na narrativa sobre educação em geral, infelizmente. E aí, de repente, a gente olha e vê esse tanto de transformação que está sendo feita em escolas pelo país inteiro. Então, o Criativos, o que nós buscamos, né? A gente busca poder valorizar essas iniciativas e ampliar as referências para que a gente possa observar isso cada vez mais e de maneira cada vez mais estruturada. Né? A professora Esther comentou, nossa, que bom que na minha escola eu já tinha uma disciplina, né, sobre metodologia de projeto. Então, ela já tinha tempo, ela já tinha algumas condições para ajudar até o surgimento dessa iniciativa. Então, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para poder valorizar e dar condições para que mais e mais e mais iniciativas ocorram? Então, do lado do Criativos, a gente criou um banco de projetos esse ano no nosso site, por exemplo, e aí tem todos os finalistas premiados em menção honrosa de todos os anos. Aí são quase 400 projetos nos mais diferentes temas. A gente tem vídeos sobre esses projetos, matérias.
Então, do nosso lado, a gente quer contribuir com quem faz a transformação na prática, que são os estudantes e os professores, né? Então, a gente cria, como sociedade civil, o máximo possível de materiais, de referências, de vídeos que possam ajudar essa comunicação de jovem para jovem, né? Essa comunicação dos educadores também utilizando os materiais para poder se conectar com seus meninos e meninas, né? Então, esse, na verdade, é um grande convite, né, para que as pessoas possam conhecer melhor, e não só o Criativos, mas todo esse movimento que está atrás do Criativos, que são de professores, estudantes, né, grupos como o da professora Esther, por exemplo, né? Então, para quem, até fica o convite aqui, né, para quem quiser participar, conhecer melhor do que estamos falando, do desafio Criativos da Escola, a gente tem o site, né, que é o desafio.criativosdaescola.com.br. Aí pode olhar as inscrições, são só 3 passos, né, para inscrever o projeto. Tem muito material de apoio, tem muitas outras referências, né? Então, no fim, esse é um convite para que pessoas que também se incomodam e também pensam a construção de uma educação para a cidadania, para a transformação social, também participem com a gente. E, no fim, o nosso objetivo é esse, né? Que esse grupo de professoras Estés, né, das meninas que criaram o África Novos Olhares, possa ser cada vez maior, né? Que a gente possa se reconhecer cada vez mais uns nos outros, né? E que a gente consiga cada vez mais mesmo, né, pensar em educação transformadora de fato, né, para a sala de aula, mas também para a escola, para a comunidade escolar, para o nosso território, né? Gabriel, Sabe, você eu falou... esqueci de falar uma coisa. Pode falar, professora, depois eu falo, Desculpa, fica tranquila. Você perguntou qual foi a minha relação com Criativos. Ela deu visibilidade ao trabalho das meninas, sabe? Foi o alcance do trabalho lá Montemor, quietinho, né, na região metropolitana de Campinas, ele tomou uma outra dimensão e o projeto foi conhecido graças ao trabalho dos Criativos, né? Então, foi essa relação. E foi uma surpresa, né, quando soubemos que o projeto tinha sido um dos classificados e, nossa, foi fantástico, foi fantástico. Isso é muito legal. Imagina para quem está em casa agora nos assistindo aqui no Alesp Cidadania também, o quanto esse momento de empolgação no bom sentido, né, da gente falar com felicidade sobre o tema, também repercute em quem pode estar assistindo nesse momento. E aí eu te pergunto, Gabriel, se um professor, uma professora está em casa agora assistindo a gente, mas que nesse momento não tem um projeto para inscrever, mas ele quer começar algo na sua escola, por exemplo, diferente do que lá na ETEC em Montemor, que já tem uma disciplina sobre projetos, uma escola que não tenha, eles podem também entrar em contato com vocês para até ter um conselho, vamos dizer assim, ou um entendimento de como criar, então, esse aspecto de projetos na escola, essa discussão. Como é que funciona essa troca de experiências, então? Podem, com certeza, né? O Criativos, além do nosso contato, né, o contato@criativosdaescola.com.br, no nosso site mesmo, a gente tem o nosso banco de projetos, como eu comentei, a gente tem uma área de apoio educativo, que tem um material de apoio para auxiliar na construção de um projeto, né? A gente tem muitos materiais, reportagens que vão olhar a fundo essas iniciativas, vídeos, o próprio banco de projetos, várias fichas, né, de projetos aí, separado por tema, ODS, etapa de ensino. Então, a gente tem muitos materiais e muitas experiências para compartilhar mesmo, né? Então, é claro que a gente sempre fala assim, Flávia, não é um material de apoio para você necessariamente só replicar, né? Não é um guia ali, né, para você replica que vai dar certo, não é uma solução mágica. Pelo contrário, né? São referências, elementos e muitos exemplos de projetos que podem contribuir com a prática, né, dentro e fora da sala de aula. Então, é até o convite, né, para, se você não tem uma metodologia estruturada de projeto, né, se você não tem um momento específico para trabalhar com projetos dentro da sala de aula, como a professora Esther, né, que eles têm uma disciplina focada para isso, se você está trabalhando um tema na sua sala de aula, provavelmente a gente tem um projeto que vai dialogar diretamente com esse tema, né? Então, na área de economia, esporte, saúde, relações étnico-raciais, questões de gênero, enfim, os temas são os mais, melhoria da educação, direitos humanos, os temas são os mais diversos mesmo, assim.
Então, acho que a provocação também é o convite, melhor dizendo, né? É isso, assim, na sua disciplina, como que faz, né? Como uma possibilidade para envolver mais os meninos e meninas a se envolverem naquele tema. Talvez mostrar os próprios meninos e meninas daquele lugar ou de outro lugar realizando uma ação efetiva sobre aquela iniciativa, talvez isso possa despertar o interesse, né? Então, essa é a nossa aposta, esse é o nosso convite. A gente cria o máximo possível de materiais e a gente está completamente aberto mesmo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, se quiser, se o projeto ainda está no estágio muito preliminar, né, muito inicial, e quiser inscrever o projeto, pode ser legal, os estudantes já vão ter um certificado de participação, eles já vão poder ali ver que eles participam, quer queira ou não, né, de uma rede que está pelo Brasil inteiro. Enfim, então acho que é uma cultura mesmo. Então, para quem está começando, quem está nos processos iniciais, eu acho que esse convite para conhecer mais o Criativos, mais os projetos, né, e participar junto de um processo que é uma construção, é uma cultura pela participação, é uma cultura pela cidadania, né? E a gente quis trazer aqui no Alesp Cidadania justamente para falar sobre o Criativo da Escola, porque assim, nesse último ano, acho que o que a gente ouviu muito falar foi do impacto que a educação teve, quer dizer, o impacto negativo que a educação teve nesses últimos meses, né? E trazer boas práticas e trazer e mostrar para vocês que estão em casa também que temos soluções, né? Também para esse momento difícil que a gente passa, é importante para a questão da esperança, né? Não é, claro, lá na frente, por N motivos, a gente vai ter que recuperar muitas das coisas que aconteceram no mundo da educação, sim, mas mostrar que dá para fazer a diferença, né, professora Esther? A gente está encaminhando para a reta final do programa, mas eu gostaria dessa fala da senhora, que o quanto esses desafios da pandemia também colocam o professor e os alunos num outro momento, no momento de, se eu não fizer algo de diferente, vai ser ainda pior essa retomada, né, de uma educação. Isso. Então, a pandemia, no primeiro momento, chocou, paralisou. Eu perguntando e elas lá, o que vamos fazer, como faremos, não é? Então, vamos ver outros caminhos. O que está ao nosso alcance? A nossa condição permite até onde? E aí elas davam a devolutiva. Então, nós vamos trilhar esse caminho. Deu certo? Deu. Não deu, vamos tentar outro. Mas, assim, aquilo que eu falei, no primeiro momento, paralisou. Parece que não ia dar mais nada. Mas aí nós fomos pensando em alternativas, não é? Até mesmo com o ensino remoto, às vezes a questão da internet, não é? Por exemplo, teve uma situação em que elas entraram em contato com uma pessoa em Angola e tinha a questão do sinal. Olha só, né? Professora, está difícil, como vamos fazer? Então, demorou dias para conseguir aquele contato, mas a gente teve paciência, foi conversando, né? E foi isso, nós procuramos saídas. Nós não usamos a crise para nos acomodarmos, nós procuramos saída daquilo que estava ao nosso alcance, o que dava para ser feito, e com criatividade, né, com boa vontade, aconteceu o projeto. Com muitas adequações, né? Sim. Mas dentro do que a gente tinha em mãos. Era essa ferramenta, era esse o momento, mas não deixou o projeto morrer. Eu acho, se me permite, professor, fazer um comentário. Toda. Eu acho que o convite é exatamente assim, sem ignorar os desafios que estão colocados, né? A questão não é você dizer, não existem problemas, vai que dá, né? Não é necessariamente nisso, mas frente a uma crise, né? Crises, né? A gente tem várias e vão se agravando e tal, mas frente a um desafio tão grande como esse, como que a gente pode pensar coletivamente ações? Né? No nosso caso, a gente está fazendo um convite para a escuta, a gente está fazendo um convite para a construção participativa, né? Para você chamar e olhar para as pessoas que são mais diretamente atingidas por aquele problema. Então, eu acho que em realidades em que a pandemia se impõe de maneira mais perversa, como que a gente pode olhar para as pessoas que estão sendo mais atingidas, inclusive pelos problemas da pandemia, e pensar com elas alternativas? Vai ser por meio de ferramentas digitais, pelo WhatsApp, por exemplo, como eu conheço algumas experiências que utilizaram esse caminho? Pode ser que sim.
mas pode ser que não também, pode ser por mobilização comunitária, pode ser por cobrança do poder público, pode ser por vinculação com o legislativo, né? A gente está falando aqui na TV Alesp, então como que a gente pode trazer também os representantes do poder público para pensar uma solução para um problema que a gente lida na nossa realidade. Enfim, então acho que é esse o convite, né, para construção coletiva, com muita empatia, né, com autonomia, que as pessoas possam se sentir parte né, da resolução desse problema, né, e também evidenciando quais são, afinal, né, todas as decorrências que esse problema, no caso, a gente está falando que a pandemia trouxe e traz para as nossas vidas, né? E, professora, o Gabriel, né, falou sobre essa questão, e a senhora também, do colaborativo, né, de se pensar como sociedade também, no sentido de um ajudar o outro, de com uma experiência de um pode ajudar o outro, né? Eu acho que isso é o que fica nesse momento também, que por N motivos, lá na frente a gente vai entender melhor os impactos na educação, mas a colaboração, né? Todos levarem o todo para frente, né? Meio redundante, mas acho que essa é a frase. Todos ajudarem a carregar o piano, né? Tem uma enchente, tem que salvar o piano. Todos carregando o piano, não é? Assim, e foi muito interessante, porque se fechava uma porta aqui, nós tentávamos com o outro, né? Então, entrevistas, e o WhatsApp, como o Gabriel falou, foi assim, uma ferramenta incrível, né, que pôde estar permitindo que o projeto à distância, né, continuasse, e às vezes com crédito no celular, né, meio Sim. restrito, mas as meninas conseguiram também dar conta disso. E a colaboração, nós não somos sozinhos, eu preciso do outro para construir esse todo, né? E isso ficou muito claro com o projeto África Novos Olhares. A construção que nós temos lá foi com a colaboração do outro, dos contatos que as meninas conseguiram com jovens no continente, com professores de outras disciplinas em outras escolas, trabalhando outras realidades, escolas com mais e com menos recursos, as meninas conseguiram perceber isso, né? Então, essa questão da colaboração é que faz a diferença. E o Instituto Alana, né, e também o Criativos da Escola faz, né, isso, né, traz muito bem isso, essa colaboração, né, são você falou, mais de 400 projetos ali que em algum momento, algum professor, alguma outra escola no Brasil pode falar, poxa, essa aqui também é a minha realidade, vamos tentar algo parecido, né, e sem saber, aquele projeto talvez de Montemor pode repercutir em tantos outros locais do Brasil, né, Gabriel? A gente tem experiências, Julie, muito emblemáticas e representativas disso, sim. Eu gosto muito de contar histórias, então se você deixar contando histórias aqui o programa inteiro, né? Mas a gente teve uma experiência, por exemplo, de meninas que se articularam para combater a evasão escolar em Santana do Cariri, né? Conseguiram reduzir para menos da metade com o projeto Células Motivadoras, e depois, no ano seguinte, esse projeto virou projeto de lei em outros 5 estados e acabou de ser aprovado como lei estadual no Rio de Janeiro. Eu estou citando outro exemplo aqui, mas só para a gente ver, né, claro que esse é um exemplo que ganhou uma repercussão muito grande, né, e acabou virando projeto de lei em outros 5 estados, virou lei em outro estado, né, em outra região do país, mas, para além disso, eu acho que é o chamado, né, porque às vezes a transformação, ela nessa escala nacional, e às vezes a transformação é dentro de cada indivíduo, é uma pessoa Sim. que você utiliza, que você articula, né? Que você reconhece, valoriza ali, e que faz todo esse efeito, né? Então, acho que é isso, a gente teve projetos muito fortes, às vezes o projeto inteiro era dos estudantes se articulando para denunciar um problema que era invisibilizado. E isso já era uma solução, né? Sim. Porque aí o problema, na verdade, era a invisibilidade daquela situação que eles viviam. Né, a gente tem um projeto, por exemplo, em Manaus, que o projeto inteiro foi uma grande pesquisa participativa, que as alunas se organizaram e mobilizaram a comunidade e criaram pré-projetos para poder apresentar tanto na Assembleia Legislativa do Amazonas quanto na Câmara dos Vereadores de Manaus, no projeto Voz Ativa. Então, enfim, os exemplos são diversos. Né? Eu acho que é do que
mobiliza os seus alunos, seus estudantes, e que pode trazer eles junto, né, para pensar alguma alternativa, alguma iniciativa. É isso mesmo. Você falou que gosta de contar história, a gente ficaria aqui escutando todas essas histórias, mas o Alesp Cidadania está acabando. Eu agradeço demais a colaboração, porque não, né? A colaboração de vocês com esse tema tão importante que é a educação no nosso país. Professor Esther, parabéns aí para você, para as meninas da ETEC, e espero revê-lo em breve aqui para conversar mais sobre educação. Ok, eu que agradeço. Agradeço também os criativos na escola, não é? Esse trabalho bacana, assim, e como eu falei, eles dão visibilidade, o Gabriel, com essas histórias, né, que ele fala, esses projetos, ao ler e entrar em contato com esses projetos, motiva mais a gente ainda, enquanto educador. E Gabriel, obrigada, viu, por capitanear aí, então, todas essas questões aí do Criativos da Escola. Bom trabalho por aí, obrigada também. Muito obrigado, gente. É um prazer, que prazer escutar você, professora Esther, eu também, Júlio, a oportunidade, né? No fim, o que a gente quer é isso, né? Poder aumentar essa rede e contribuir, né, para a gente ter outras narrativas, que é possível sim, né? A gente, juntos e juntas, construir cada vez mais uma educação transformadora e com a participação ativa aí dos estudantes. Muito obrigado, gente. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Você que está em casa já sabe, né? Pode rever esse Alesp Cidadania lá no nosso canal do YouTube. Fique agora com a programação da Rede Alesp. Tchau!